E falando em ansiedade, né, Luísa, muita gente sofre com um transtorno chamado Síndrome do Pânico. E para entender melhor sobre esse assunto, né, a gente vai receber a psicóloga Fátima Bungestab, né, para nos esclarecer ainda mais sobre essa síndrome que atinge muita gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar uma coisa para você. Você que está com essa síndrome do pânico, não fica desesperado não. Tem cura, tem jeito. Mas existe o percurso certo. O que leva você a ficar com pânico? É o descontrole da situação, o desespero. Eu não sei como resolver, perdi o controle da situação. Aí você começa a ver somente o quadro condenatório da coisa. Tudo que você pensa, você leva para os seus sentimentos e dos seus sentimentos você leva para o seu comportamento. O que você está pensando? Se você chegou no quadro de síndrome do pânico, é porque certamente você alimentou preocupações, angústias, desesperos, e se potencializou. Aí entrou no pânico. Quando que você perde o controle, é quando você não tem lição, quando você olha, você não tem solução para um problema. Uhum. E como é que a pessoa sabe que ela está com síndrome do pânico, De né? fato, o que que é, né? O que que é? Ó, a síndrome do pânico, ela começa assim, a pessoa é repentina. De repente você começa a sentir um calor intenso, palpitação rápida no coração, as mãos suam e você começa a ficar tenso. Uma coisa que para as pessoas é comum fazer, para você já ficou difícil. Você já sentiu ali, tem alguma coisa errada. Eu lidava com isso normal, por que que isso está me deixando nervoso ou nervosa? Ali você já está começando a desenvolver a síndrome do pânico. Tem que deixar bem claro, né, quais são esses sintomas para o pessoal de casa, porque existe uma diferença entre a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. Existe. A crise de ansiedade é o seguinte, ela deixa você muito nervosa, sem controle. A síndrome do pânico não, ela traz reações que parece que você está morrendo. A sensação é que você está infartando. Você sente realmente a reação de uma pessoa que está infartando e não está, mas a sua mente ela produz um resultado, eu estou morrendo. A ansiedade já não chega nesse ponto. A ansiedade ela só deixa você com pressa de muita coisa. Você começa, se você tem um mínimo de pressa, você aumenta, não é? Não chega nesse nível. O pânico já é uma ansiedade muito acentuada. É como você perde o controle da sua ansiedade. Aí você se depara com a síndrome do pânico. Agora, a ansiedade, ela produz a síndrome do pânico. Exatamente isso que eu ia Entendi. perguntar, né? Então, quanto mais você tem essas crises de ansiedade, quer dizer que um dia você vai chegar até a síndrome Sim. do pânico, né? Você está desenvolvendo se você não tratar. Exatamente. Então, a prevenção da síndrome do pânico é você começar a trabalhar a ansiedade em você. Como que você procura a trabalhar a ansiedade? Quando você está diante de um problema, você tem que focar a solução desse problema. Se você, é como aqui, vou dar um exemplo para você. Nós temos 2 copos. A situação está aqui, você tem recurso, nós temos o recurso. Aí você pega o recurso, você vai perdendo, ó. Você está perdendo os recursos. Se você não se ligar logo e levantar, você chega na síndrome do pânico. Porque você perdeu, você chegou no nível de controle emocional abaixo da capacidade normal de administrar. Entendi. Então, quais são os principais fatores de risco aí, se a pessoa não tratar essa ansiedade, né? O que que pode acontecer quando ela se sentir dessa forma, né, com essa síndrome do pânico? Ó, isso é muito sério, que ela pode chegar até um desenvolvimento da TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Aí a pessoa, ela fica realmente sem condições de sair de casa sozinha, ela gera uma constância, insegurança, e é muito sério isso. Olha, a gente tem aqui perguntas, né, dos nossos telespectadores. Se vocês quiserem, já pode interagir no nosso WhatsApp. Tá abertíssimo aqui o nosso canal de interação no 98105-6955. Participe desse bate-papo junto com a gente. É importante, é para a sua saúde. Tem que deixar de ser tabu, né? Essa coisa de não querer falar sobre o assunto, de não querer conversar com a família, não querer ir ao psicólogo, ao terapeuta, e tem que ser tratado, né? Quanto mais cedo, melhor. Agora, qual é o perfil dos pacientes com síndrome do pânico? Ó, geralmente são pessoas que são muito caladas, elas não falam o que pensam, o que acham. Digamos, eu até escrevi um livro que fala sobre um castelo sem porta e sem janela.
é quando a pessoa ela se fecha dentro de um contexto e ela fica impossibilitada de ser ajudada. Quando ela chega a buscar ajuda, ela já está no nível elevado da síndrome. Ainda falando sobre a questão do perfil, a síndrome do pânico, ela é mais comum nos homens ou mais comum entre as mulheres? Existe esse tipo de relação? Não, não existe esse tipo de relação, não. Isso depende muito do comportamento das pessoas diante, porque, na verdade, o que nos leva a viver são as emoções. Nós somos movidos pelas emoções. Então, como cada um administra as suas emoções, é que se deparam com esse prejuízo. E é um prejuízo muito grande, porque se nós formos ver, a nossa origem é uma origem até bem preparada. Nós temos uma estrutura que a proposta de vivência para nós é muito interessante, porque quando o Criador fez todas as coisas, ele nos deu um recurso previamente. Vocês lembram da biologia? Os espermas lutam, o que vence é o que fecunda. Então, se nós estamos aqui, é porque nós vencemos. E essa vida, ela continua ativa dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com essa vida ativa? Nós estamos preocupados com coisas para fazer, com fatos, com apresentações, mas e a realidade da vivência? Está onde? Então, esse contexto se perde, as pessoas perdem o controle da sua vida. Se você pensa comigo, se você tiver uma empresa e você não souber administrar essa empresa, a probabilidade dela falir é muito alta. Então, para você administrar suas emoções, você tem que se conhecer. As pessoas hoje não têm tempo de se conhecer. Elas conhecem muitas coisas, elas se preocupam mais em se representar para o outro, como que as pessoas, o que estão achando de mim, como estão vendo. Porque, na verdade, como é que você está se sentindo diante daquele quadro? Então, as respostas dadas não são a resposta que você gostaria de dar, são a resposta que você acha que as pessoas estão querendo ouvir. Então, as pessoas perdem a sua identidade. E para recuperar a identidade? Tem um capítulo no livro que eu falo sobre dívidas ignoradas. São problemas que você identifica que você tem. Quando alguém me aborrece, eu fico assim. Mas você faz de conta que você não fica assim. Você está com uma dívida ignorada. Você tem que, eu fico exatamente descompensado quando acontece tal coisa. Então, você começa a arrumar as suas emoções. Você assume o domínio da situação. Tem uma parte no livro que eu falo sobre ou você domina ou você é dominado. É melhor você dominar. Porque ser dominado já não é legal, que dirá por coisas ruins. E como é que faz, né, para não se deixar dominar por esse tipo de situação? Existe algum tipo de exercício? Existe terapias específicas? Conta um pouquinho para a gente sobre. Sim, existe dinâmicas, né? Eu até escrevi um livro, que nesse livro, por que eu escrevi esse livro? Porque eu vi que a demanda de necessidade de pessoas são muito grande. E nem todo mundo tem um poder aquisitivo para fazer um tratamento. Então, eu escrevi esse livro e eu coloco ali dinâmicas que propiciam as pessoas a saírem do processo. Inclusive, o retorno foi muito satisfatório. Já vendi 3.000 livros e o resultado de pessoas que saíram da síndrome, fazendo aquela dinâmica, com sucesso. Que coisa boa, né? Eu tenho até um canal, né, que é a Fátima Modestave Oficial, que ali eu coloco o depoimento YouTube, dos né, pacientes. Fátima? E o pessoal pode assistir lá, entrar lá então Sim, no canal podem dela. entrar no canal e podem assistir. Tem vários depoimentos de pessoas que conseguiram sair. Que coisa boa. Massa. E o retorno é muito interessante, que é como se você descobrisse quem você é e o que você pode fazer e como você pode se defender. Porque, inclusive, existe até um tabu ainda, né, relacionado a questões de doenças psicológicas, né? Muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que, eu não posso ir para o psicólogo, eu não posso ir para o psiquiatra porque é coisa de doido, né? Ainda existe um tabu muito grande, né? E que isso deve ser quebrado cada vez mais. Muito interessante essa observação que você fez, importantíssima. Porque eu ouço muitas pessoas falam, mas eu cheguei assim porque disseram que quem procura ajuda, terapeuta, é louco. Mas nós fizemos uma palestra no Rio de Janeiro, que eu trabalho no Rio de Janeiro também, eu fico um tempo lá, um tempo aqui, e nós fizemos um congresso agora, por tempo, e foi colocado assim vários pontos, várias pessoas que falaram, eu queria buscar ajuda antes, mas o estigma social é muito forte em relação a isso. Dizem que quem procura ajuda, não. Eu quero deixar bem claro, o que significa você fazer terapia? É você se conhecer. É você saber lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. E olha, pode ter certeza, se você não quer chegar à loucura, faça terapia. Porque o índice de pessoas que chegam à loucura por não fazer é muito alto. E nós fizemos uma pesquisa que todos os casos que nós conseguimos reverter foi através da terapia.
Você tem um poder dentro de você muito grande, chamado vida. Ela existe. Mas se você não souber usá-la, a terapia ensina você a usar a sua própria vida, a usufruir do poder que ela tem. Lembra aquele poder dos espermas, que você lutou com vários, milhões de espermas? Você lutou. Verdade. Onde que está esse recurso, esse resultado? Está dentro de você. Quando você faz terapia, você aprende a usá-los. Mas sem terapia, é como se você tivesse... você recebeu uma herança. Você tem o direito dessa herança. Mas você não sabe que ela existe. Você vai usufruir dela quando? Nunca. Pois é, quando você deixa de fazer terapia, você deixa de usufruir do poder que você tem. Quando você se conhece, você sabe lidar com as situações de uma forma maravilhosa. Quando você não se conhece, você depende do externo para conduzir a sua vida. Então, você sempre fica refém das situações. Eu achei interessante essa observação. Muito bom. Olha, tem perguntinhas chegando aqui, o pessoal está fazendo alguns relatos, né? O pessoal de casa, nossos telespectadores. Vamos falar aqui o primeiro. Deixa eu achar aqui, a Rita, da Cristina. Me chamo Cristina, não consigo sair do meu carro. Bom, eu já li aqui a mensagem dela e, assim, infelizmente, eu acho que todo mundo, aqui em Natal, eu falo aqui na nossa cidade, porque a gente sabe como anda a violência, a gente assiste TV, a gente assiste o noticiário, a gente vê o que está acontecendo e eu não ando sossegada, eu não vou mentir, Verdade. que eu não ando nas ruas como eu queria andar, de andar a pé, de andar de bicicleta, de parar o carro, ficar com os vidros abertos, mexer no celular. A gente não tem mais, infelizmente, Natal deixou de ser uma cidade sossegada, que as pessoas podiam andar, ir e vir livremente. A gente todos os dias assiste casos e mais casos de pessoas que são assaltadas, enfim, coisas tristes. A gente não gosta nem muito de falar, porque são coisas que realmente são bem tristes da gente saber que existe. Um dia desse teve até uma moça que foi assaltada 2 vezes, no mesmo dia. Enfim, é triste. E aí ela citou justamente isso. Ela disse, me chamo Cristina, eu não consigo sair do meu carro. Eu fico pensando que eu vou ser assaltada, que vão bater em mim, que vão bater no meu carro. Eu vivo chamando um aplicativo, o Uber, né, porque eu vou ter um motorista, porque pelo menos ele vai estar me acompanhando, eu não vou estar sozinha. Eu tenho sempre algo para fazer e eu não consigo sair de casa, eu fico sempre protelando. O que será que está acontecendo comigo? Eu estou desenvolvendo a crise de pânico? A síndrome do pânico? Olha, inclusive ela até acrescenta aqui, ó, pronto, hoje está chovendo, eu tenho uns pagamentos para fazer, mas não consigo sair de casa. Seria só o medo mesmo que a gente tá afligindo a nossa população ou não? Ela pode estar desenvolvendo a síndrome? Rita, você pode estar desenvolvendo uma síndrome. Para você não dar continuidade a ela, lembra do copo que eu fiz agora? Você tem esse recurso, que é a sua defesa. Se você não reagir, você vai perdendo as suas defesas. Você vai perdendo. Então, seus recursos vão ficando cada vez mais escassos. Para você retomar o que aconteceu, você tem que enfrentar. Então, você tem que pensar o seguinte. Você já sofre o velório antes do tempo. Você já pensa no que vai acontecer. É tudo da sua cabeça. É um pensamento. Não é um fato. O que você precisa fazer é procurar parar num lugar mais seguro. Eu vou precisar ir, então eu vou e vou parar num lugar dentro do shopping. Mas eu vou. Porque a única forma que você tem de evitar de você entrar numa síndrome é enfrentar a situação. Sendo que aqui está como o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro também é muito violento e as pessoas já são ligadas, acostumadas, então a vigilância é automática. Aqui, como não é, as pessoas ficam se surpreendidas e se submetem a coisas que não precisariam estar vivendo. Mas eu quero dizer para você, não deixa isso paralisar a sua vida, não. Faça tudo o que você precisar fazer. Não cria esse recurso. Quando você deixa de sair com o carro e busca recurso, você já está cedendo à síndrome. O medo, ele produz um tormento. Não fica estático, não. Então, se você não enfrentar o medo, ele vai aumentar e vai produzir novos tormentos. Hoje você tem medo de sair de casa, amanhã você vai ter medo de outras coisas. Então, para isso não acontecer, enfrenta isso. Primeiro, você imagina você indo ao banco, você conseguindo resolver, você voltando para casa e dando tudo certo, porque isso vai te dar tranquilidade.
Sempre, não, em vez de você imaginar o que vai acontecer de ruim, pensa no que vai dar certo. Aí aquilo te dá segurança, porque esse pensamento te dá mais insegurança. Então, menos vontade você vai ter de fazer e acabar que você vai ser dominada pela situação. Lembra que eu falei sobre você dominar em vez de ser dominada? Então, você precisa dominar essa situação. É isso Tá, aí, essa né? foi a dúvida da Cristina, Da Cristina, né? isso. A Rita é outra então, telespectadora e ela mandou, né? Estão chegando várias perguntas. Tá chegando várias aí. perguntas aqui, a gente vai Sim. ler. Mas é isso justamente, né, que a Fátima falou. A gente sabe que existe a insegurança aqui na nossa cidade e que a gente deve ter alguns cuidados, né? Mas não podemos deixar esses pensamentos negativos nos dominar, né? Porque Ficar isso refém do medo. é refém do próprio medo. E isso pode acontecer diversos outros tipos de problemas, né? Inclusive o da Rita agora, né? Ela diz o seguinte, ela diz, ó, eu tenho um pânico a ambiente fechado. Não ando de elevador. Não quero mais andar de avião. Sofro muito com isso porque sou secretária executiva de uma empresa e isso chega a atrapalhar a minha vida profissional também. É a Cristina? Essa é a Rita. Rita, desculpa. Não, agora é a Rita. Agora é Rita. Agora é a Então, Rita. Cristina, foi para você, tá? Aquela informação. Agora, Rita, vamos lá. O que você precisa fazer? Você já está imaginando. Você sabia que a sua mente é o comando do seu cérebro? Quando você fala, tenho medo de avião, você já ativa o medo e ali você já entra diante de um pavor. Quando você tira o pavor da sua frente, você tem mais coragem. Então pensa, peraí, milhões e milhares de pessoas entram no avião e saem do avião todos os dias, todos os momentos. E não acontece nada. Por que vai acontecer justo comigo? Não, eu vou me incluir naquelas pessoas que dá tudo certo. Aí você começa a se ver, você entrando no avião, você saindo no avião e dando certo. Mas você já se vê, você já imagina um quadro, é como a Cristina, né? Estava vivendo um caso antes do tempo. Então, você tem que imaginar, é favorável a você. Esse é o ponto. Eu tenho vários pacientes que saíram rápido da síndrome do pânico. E o exercício é você entrar no avião e começar a imaginar. Você chegando lá no aeroporto, todo mundo se alegrando com você. Então, esse ponto ele vai acontecendo. Mas o que a sua mente produz é o que você vive. Vamos lá, fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Se nós pensarmos numa coisa ruim, todo mundo vai ficar com o semblante abatido, não é? Mas se nós pensarmos num momento de festa, de alegria, o que vai acontecer com o nosso ser? Ele vai reagir positivamente. O que você tem feito com as suas emoções? Para onde você as tem levado? Será que é num lugar bom? Os seus pensamentos é para onde você leva todas as suas emoções. E é o que de fato você vive. Então vamos pensar diferente. Você vai ver que isso vai te favorecer bastante. Isso aí, positividade sempre. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas na volta a gente vai continuar esse bate-papo que está super interessante e importante para todo mundo. A gente volta já. Esgotado de tanta notícia ruim, cansado dos mesmos programas e formatos, procurando uma televisão diferente, voltada para a família. É, né? Porque muitas pessoas pensam assim. Deixa eu É pegar. esse livro que estão perguntando, qual o livro que você está Qual falando? livro? Ah, legal. Revolucionar, um jeito muito mais legal e descontraído de fazer Vai mostrar, né? televisão. Pra que ficar na mesmice se você pode ser muito mais feliz? TV Feliz. Por onde ele passa, a palavra de Deus é anunciada. As vidas se rendem aos pés do Senhor Jesus e os milagres acontecem. Essa aqui, né? Joinville, Paraíba. Dia 26 de julho, quarta-feira, 7 da noite, tem gente mandando na texto. sede regional da Paz e Vida em Parnamirim. Avenida Piloto Pereira, TIM 1129, Parque de Exposições. No dia 28 de julho, às 7 da noite, é a vez da sede regional da Paz e Vida na Zona Norte de Natal. Avenida Paulistana. É porque eu acho que esse medo, tem muita gente relatando o medo da violência. É que quando você já sofre, tipo eu já sofri um assalto com arma, então eu fico muito mais tensa do que uma pessoa que nunca sofreu. Eu tenho certeza que hoje você... Ministrando a palavra de Deus e abençoando a sua vida. Avenida Senador Salgado Filho, 1950. Tenho certeza que você hoje tem muito mais medo do que antes. Você foi nesses dias, né? Teve uma tentativa de assalto. Você começa a ter admiração por você. Alegria e esperança, sempre com muita segurança. Quando você pensa, nunca aconteceu, já paga a lição,
Tem que olhar sempre o lado bom. É. Porque senão você acaba, pega um peso Mas aquela coisa de não se deixar levar por aquela situação, justamente, né? Você sabe que se você atravessar a rua com o seu celular, você pode ser assaltado. Então você vai, mas Faz essa você vai pergunta. com os seus cuidados, né? De Coisa volta! boa. Olha, a gente está falando de um assunto muito importante, né, Paulo? Isso. Síndrome do pânico. Vocês estão mandando várias perguntas. Inclusive, tem uma perguntinha aqui da Laiane, que falou, ela é das Quintas, ela diz, como é que é o nome do livro que a Fátima estava falando? É esse daqui, gente, ó. Fátima Bongestab, Castelo Sem Porta e Sem... E porta, cadê? Castelo Sem Porta e Sem Janela. É isso. Tá aqui, olha, um livro lindo, muito bonito. Tá aqui a Fátima atrás também, muito bonita. Obrigada. Legal. E aqui você conta o quê? Vamos falar pro pessoal de casa, Fátima. Eu falo sobre por que um castelo sem porta e sem janela. Várias pessoas me perguntam, Fátima, é curioso esse título. Porque você é uma potência. Você é essa estrutura poderosa, é esse castelo. Mas se você não reagir, você estagna o seu potencial. Aí é um castelo, mas não tem porta e não tem janela. Aí você pensa, não, mas eu faço isso porque eu tenho medo. Eu não saio porque eu sei logo o que pode acontecer. Você se torna prisioneiro do seu medo. O importante, o interessante, o gostoso é o que eu falo aí. O tempo se passa e você acaba achando que a proteção é o que vai te fazer bem. Ela vai estagnar a sua vida. A maior proteção é você abrir as portas e a janela desse castelo e você enfrentar. Você só abre as portas e a janela desse castelo enfrentando os problemas. Não é fugindo deles, ou então, eu não quero pensar. Se eu estou te devendo e eu penso assim, eu não quero nem pensar nessa dívida, eu vou te pagar quando? Nunca. Fica-se uma dívida ignorada, como eu falo em um dos capítulos do livro. Então, você tendo dívidas ignoradas, você sabe que você está devendo e aquilo te faz mal. Aí a sua vida, ela fica estagnada, naquele pensamento de desvalor. Mas quando você começa a enfrentar, olha, eu não posso te pagar não, mas o que eu posso? Eu não tenho valor, mas o que eu posso fazer para te pagar? O que eu posso é isso, aí você começa. Bom, eu não posso, agora o medo está tão grande que eu não posso pegar o carro e entrar numa BR, mas eu posso ir buscar o meu filho na escola. Depois, eu posso ir ao shopping. Aí você vai pagando a sua dívida do medo. Daqui a pouco, agora eu posso entrar na BR. Oba, já quitou a sua dívida, agora você está com a sua vida normal. O que você tem que fazer é retomar aquilo que é seu por direito. Com certeza, né? E a Você gente falou não disso, deve, Fátima. não deve se deixar levar por esses pensamentos. A gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível, né? Da maneira mais natural, né? Não é porque aconteceu alguma coisa triste, né? Que infelizmente isso pode acontecer, mas a gente não deve deixar de viver a nossa vida da maneira que ela deve ser, né? Essas crises, né? Essa sensação é terrível, né? E muitos acham que realmente vão morrer, né? Nesse fato aí. Como é que é essa sensação? Por que essas pessoas têm tanto medo, né? Porque tem muita gente aqui enviando várias mensagens falando sobre o medo, né? Da sociedade que a gente vive hoje. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Não se deixar levar por esses pensamentos positivos e viver a vida da melhor forma que a gente acha que pode ter, né? É mais do que isso. Porque, na verdade, qual é a sensação de morte? Por que a síndrome do pânico tem essa sensação de morte? E é real essa sensação. Parece que você vai morrer. Você chega no hospital, não, estou infartando. A sensação é que não vai dar nem dar tempo de chegar no hospital. Sabe por quê? Porque o poder que você tinha de ação positiva, você estagnou, aí ele se converteu em negativa. Aí se volta contra você. Aí a sensação de morte é por quê? Porque você não ativou a vida. Quando você ativa a vida, quando você pensa numa coisa, a síndrome veio, as sensações estão vindo, não. Espera um pouquinho que ela vai passar. Não, já estou acostumada. Daqui a pouco vai passar. Aí você faz isso na primeira vez. Daqui a pouco vem a segunda, aquilo já não te despotencializa tanto. Aí você começa a ver que começa a espaçar esse tempo de crise. Mas se ela vem e você se apavora, você nutre a crise. Aí ela dá mais vezes, repetidamente. Agora, se você reagir, você vai perceber que vai espaçando até você não tê-la mais. Olha, Fátima, tem uma pergunta aqui do Francisco. Está sempre se esquecendo das coisas e nervoso. Tem algo relacionado a essa síndrome? Tem, porque você, em vez de você focar sua atenção naquilo que interessa, você está focando nos sintomas que você vai ter, no que você está sentindo.
Aí a sua mente, você perde a visão panorâmica da sua vida e você vive em prol da crise. Tem paciente que pensa o dia inteiro na crise. Falei, olha, se você der confiança para ela, ela vai crescer. É igual uma pessoa abusada. Vai crescendo, vai querendo cada vez mais alguma coisa. Você dá a mão, quer o pé, daqui a pouco quer o corpo inteiro. A síndrome é essa sensação que você tem. Então, você não pode dar a devida importância. Se você está nesse quadro, é porque você está dando muita importância aos sintomas que estão acontecendo com você. Ok, tem mais perguntinhas chegando aí, né, Paulo? Isso aí, tem muita gente mandando pergunta. Ainda dá tempo de você mandar a sua. O telefone está passando aqui embaixo, 98105-6955. É o seguinte, ela diz que se chama Karina e tem uma filha de 12 anos. E ela tem medo da minha casa devido a algum caso que aconteceu aqui na minha casa. E ela agora mora na casa da madrinha. O que eu faço? Já levei ela para psicóloga, mas não estou vendo resultado. E estou sofrendo muito, porque estou num tratamento de um câncer de mama e eu era muito apegada a ela. E agora estou longe dela e queria que ela voltasse para casa. Mas ela falou que tem medo de vir para casa. Queria muito pedir ajuda. O que eu posso fazer? Olha, eu atendi um caso semelhante a esse há pouco tempo. E nós tivemos sucesso na seguinte maneira. É quando você apresenta para ela, olha, existe o medo. Ou ganha você ou ele. Se você enfrentar, se você vier para casa, o superior não é o que tem mais dinheiro, não é o que mora num lugar confortável, não é o que tem melhor carro, mas é o que sabe superar. Aí você mostra para ela que ela pode ser uma pessoa superior e que essa superioridade vai favorecê-la em todas as áreas da vida dela. Agora, se ela começar a ter medo de uma coisa, ela se esquivar de enfrentar, ela vai acabar entrando nesse castelo sem porta e sem janela, que é assim que a pessoa começa. Tem outra pergunta do Harley de Parnamirim. Quais são as principais síndromes da sociedade de hoje? Olha, o que está sendo muito frequente. E a estatística apresenta que cada 3 pessoas, 2 vão ter síndrome de ansiedade acelerada. A ansiedade acelerada, ela é assim, é um abraço com a síndrome do pânico. Então, imagine o ponto que nós vamos chegar. Os profissionais não vão ter conta, não vão dar conta de atender. Então, é por isso que eu escrevi esse livro. Porque é uma forma de evitarmos essa epidemia. Porque, poxa, viver é tão maravilhoso. Na verdade, se nós formos parar, o que leva uma pessoa à síndrome, à ansiedade? É insegurança. A pessoa fica insegura. Para você não ter essa insegurança, você tem que buscar levar a sua mente para aquilo que te dá segurança, para que te oferece segurança. O que te oferece segurança? Eu tenho visto um resultado satisfatório nas pessoas que buscam segurança em Deus. Aí você fala, por quê, Fátima? Vamos lá, vamos pensar comigo. Quem é Deus? Deus é a essência mais pura e perfeita, a mais singela expressão de amor e vida. É a força que eleva a capacidade da vitória, a felicidade que jamais se finda, o renascer de cada manhã, o grande sol que nutre o corpo e a alma revigorando as suas forças. Deus é um amigo perfeito, companheiro constante e fiel. Com o seu olhar atinge o nosso interior. Deus, em toda a perfeição vê limite, mas o seu mandamento é amplíssimo e tem a capacidade única de conduzir o homem à fonte da eterna felicidade. É soberano sobre a terra, maravilhoso, nosso Senhor e Salvador. Como grande eu sou, determina e todas as coisas lhe obedecem. Conduz o homem ao sucesso, lhe permitindo sentir o gozo da vitória. Deus é a única luz que nunca se apaga. Quando você pensa nisso, se eu não puder resolver, então eu vou transferir para Deus. Aí você tem uma segurança que te propicia a ter um recurso maior. Tem situações que é nível Deus, você tem que confiar. Quando você nutre a confiança, você se torna uma pessoa capacitada. Você dá credibilidade. Mas o que acontece? As pessoas, elas não. Se Deus existisse, não acontecia isso. Espera aí, isso acontece para você ter a capacidade de ver que você é capaz de enfrentar. Como que você vai saber que você é um superior se você não tiver adversidade? Nós temos que converter a nossa visão. O que leva as pessoas a terem essa síndrome, a ter esses prejuízos emocional, são a canalização do pensamento. Se você pensa negativamente, você pega em vez de você abrir as janelas light, você abre a janela Killing, que é a janela assassina. São pensamentos que levam você a um prejuízo absurdo. Então, isso acontece a todo momento.
Então, nós temos que estar preparados para nos promover diante da adversidade. Até os pacientes, no início, eles ficam meio aborrecidos comigo, que eu falo assim, gente, vocês não sabem que a cura de vocês está nisso. Como assim? Vamos lá. O antídoto da cobra, ele é extraído da onde? Do próprio veneno. Se você não enfrentar a situação, você não vai ter a cura da síndrome. É enfrentando. Quando você enfrenta, você começa a gostar de você. Tem até uma situação muito interessante que eu falo sobre a autoestima, que é a construção de quem decide ser uma boa proposta. Como que você vai ser uma boa proposta se você tem medo de você? Se você não tem segurança? Aí busca uma pessoa que te dá segurança. Epa, aí você já está com a autoestima bem comprometida. Quando você busca segurança no outro, é porque a coisa já está sinalizando negativamente. Não está muito boa a coisa aí, né? Não está muito legal para o seu lado. Autoconhecimento também é a base de tudo. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e se estiver passando por qualquer tipo de problema, ou nem está passando por problema, né? Porque a gente tem aquela mania de que se a gente só vai para o psicólogo, só vai para o médico se a gente estiver doente. Que na verdade a gente deve fazer o contrário, né? A prevenção, né, é sempre bom. É sempre bom. Tem até um recado aqui da Maria do Satélite, e ela diz o seguinte: tenho muitas preocupações e sinto dores na nuca. Esse sintoma seria de síndrome ou é algo normal? Esse sintoma não chega a ser uma síndrome, mas se continuar pode desenvolver, porque nada é estático. Nós estamos aqui, estamos envelhecendo, querendo ou não, estamos envelhecendo. Os problemas emocionais também são assim. Nada fica estático. Por isso que tem que sair rápido da zona de prejuízo. Existe uma parte no livro que eu escrevo sobre zona de perigo e zona de prejuízo. Zona de prejuízo são os problemas. Gente, só não tem problema e dívida quem está morto. Seja bem-vindo ao mundo vivente. Nós sempre teremos dívida e problemas para resolver. Então, mas nós temos que nos promover com eles. Para isso, tem que focar na solução. Quando você foca na solução e você vê que fica bem mais fácil, aí você não fica tão tensa. Se você está tensa, é porque você está focando nos problemas e não na solução. É isso aí. Tem outro relato aqui, a Joana, de 51 anos. Ela falou o seguinte: eu tive síndrome do pânico e meus filhos não aceitam. Eu tenho medo de elevador, de sala, de médicos. Eu tenho medo, os meus filhos não aceitam, o que é que eu posso fazer? Ela tem muito medo de elevador, né? E de médicos, eu acho, de até aquilo que a gente até já falou. Sim. Sobre o tabu de ir ao médico, de ir ao terapeuta, ao psicólogo. Isso é comum, porque, infelizmente, as pessoas elas são vítimas do estigma social. Então, os filhos não querem aceitar, não, minha mãe não. Então, não é porque estão rejeitando você, é porque eles não estão sabendo lidar com as situações. Então, é muito importante passar, olha, existem várias pessoas que passam por isso, porque são problemas, a mente da gente fica sobrecarregada. Então, quando não sabe resolver, ela realmente produz um tormento, um medo excessivo de várias coisas. Então, na verdade, eu estou me sentindo assim, eu sinto que eu preciso de ajuda. Então, o que você precisa fazer é buscar ajuda para depois apresentar a solução. O que você não pode é porque, pelo ponto de vista deles, infelizmente, né, pela situação de não ter o esclarecimento no momento, isso foi quando eu falei anteriormente, que tudo tem um processo evolutivo, para não ficar pior, enquanto dá tempo de você reverter isso no início. Inclusive, a Fanny mandou um recado aqui pra gente. Ela disse que sofreu um assalto há 1 ano no comércio dela e está com medo de tudo e de todos. Ela disse que fez tratamento com um psicólogo e melhorou muito, mas o medo é demais. Ela disse que já teve depressão, mas sempre tenta pensar positivo, colocando Deus na frente sempre. É difícil, mas é sempre bom não tentar ficar pior. Esse é o pensamento, né? Sim, mas se você está tendo medo frequente, é importante que você imagine que você saiu daquele assalto viva, que deu tudo certo e que nós estamos aqui para superar essas situações. Você não pode ver o ataque como alguma coisa que vai acabar com você, mas que você vai dar uma resposta correspondente. Você tem que gerar esses recursos. A segurança, ela ajuda muito. Até na hora súbita da situação, quando você tem segurança, você consegue ter uma visão de amparo muito maior. Quando você já vem pensando negativamente, você quase se joga dentro do contexto. Aí o problema é muito sério. Ok, tem outro relato aqui. Eu tenho pânico em ficar em parada de ônibus devido à insegurança. Fico nervosa, acho que alguém vem assaltar.
vivem a mesma história, né? De Sim. não ficar vivendo o terror, o lado negativo, tentar sempre ver o outro lado positivo. Muito que o ônibus bem, está já tá chegando. até, ó. É. Já aprendi, Muito né? bem. Já estou aqui expert. Isso. É sair da teoria dela e entrar na prática, que aí vai dar. Mas é isso, então, né? Olha, a gente adorou te receber aqui. Foi um prazer, O prazer foi enorme, todo meu. Fátima. É sempre bom a gente ver quantas pessoas estão assistindo a gente em casa e sofrem com esse tipo de problema, de doença, e tem que ser tratada, tem que ser conversada com a família, né, com todo mundo. Tem que ir ao psicólogo, ao psiquiatra, ao terapeuta, enfim, para que você tenha uma vida, gente, com saúde, com felicidade, uma vida que a gente pode falar assim, plena, né, Plena, Paulo? sempre. Juntamente com as pessoas que você ama, sem viver nessa coisa, nessa neura do dia a dia. A gente tenta sempre olhar, acho que o lado positivo das coisas mesmo. Muito obrigada, Olha, Fátima. Aqui é o Vamos livro mostrar dela. aqui o livro dela novamente, Castelo Sem Porta e Sem Janela. Para quem quer adquirir esse livro, Fátima, como é que a gente faz? Você tem algum contato também, rede Tenho. social? Eu tenho um e-mail que é fbondestab@hotmail.com, e tem também o canal. Nós temos o Instagram, que é Fátima Bondestab Oficial, né, que é o canal. Quem quiser pode estar deixando algum comentário. Nós Vamos estar mostrar de respondendo. novo o livro para o pessoal não confundir. Olha, como escreve o nome dela. É assim, tá, gente? É chique, ó. Bondestab. Ó, o Bermuda aqui. Tá vendo? Vocês procuram esse nome aí no Facebook, né? Instagram, onde vocês Fátima acharem melhor. Olha, tem aqui só um Bondestab. recadinho para encerrar. Boa tarde, estou amando essa entrevista. Elaine, do bairro Potengi. Que bom que vocês gostaram da nossa entrevistada. Espero que tenha sido muito esclarecedor para a gente. Você já viu, né? Ótimo, vocês Que conseguiram. coisa boa. Gostei de ver o resultado aqui, o retorno foi interessante. Eu só quero fechar falando uma coisa para vocês. Em Lamentações de Jeremias 3:21 fala assim: traga à memória o que vai te dar esperança. Então, traga à memória o que vai te dar esperança. O que não for te dar esperança, não se recuse a pensar. Que vocês vão ver que vão sair desse quadro de uma forma lindíssima. É Bom, isso aí. Felicidade Valeu. para todos, tenham um bom final de semana. Obrigado mais uma Fátima. vez. Obrigada aqui pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Para mim foi uma satisfação. Até a Obrigada, próxima. até a próxima.